Bem-vindos, bem-vindas. Vamos para a nossa aula de número 3. Abram aí o PDF, porque hoje é dia de falar de um dos assuntos mais importantes e mais exigidos nas provas brasileiras da área da educação, que é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Para você saber se essa é a versão atualizada, se você está aí estudando a versão atualizada, no Instagram vocês vão apenas me ouvir, tá? Porque eu vou usar PNL para quem não conhece, para vocês experimentarem. E a gravação está sendo feita para o YouTube, depois vocês vão receber o link, né? Quem é meu aluno, minha aluna, claro. Então, vocês precisam checar se essa versão ela tá atualizada. É só olhar o número de páginas, porque a anterior tinha 564 páginas, a versão final tem 600 páginas. Essa é a versão completa, tá? Quando for estudar a BNCC, tem que checar para ver se o número de páginas está realmente condizente com a atualização. Eu gosto de apresentar primeiro o índice, principalmente para quem não retoma a BNCC há um tempo. Ela é novinha, né? Nasceu em 2018. Ela tem apenas 7 anos. Mas muita gente estuda picado, né? Vai lá e estuda as 10 competências, depois vai lá e estuda educação infantil, depois vai lá e estuda a língua portuguesa. Eu gosto muito de um estudo mais longitudinal do documento e começo sempre pelo índice, pelo sumário, porque isso ajuda a quê? A organizar a mente de vocês para o que esse conteúdo traz para nós, tá? Então, a gente começa a BNCC com uma introdução. Ela é organizada em cores, né? A introdução tá em azul, a estrutura da BNCC em amarelo, a educação infantil em verde, o fundamental em azul novamente. Então, ela trabalha basicamente com 3 cores. E na introdução, você tem o que é a base, quais competências são gerais para todas as faixas de idade, os marcos legais, os fundamentos pedagógicos e o pacto interfederativo, que foi a construção da organização na prática da implementação da própria base, ou seja, a articulação entre a União, os estados, que são 7 os municípios, que são quase 5.600 no Brasil, que se organizaram primeiro para debater esse assunto, colocar os professores em contato com a versão anterior de 564 páginas, para as pessoas conhecerem o documento, e depois fazer o movimento de aplicação de fato na prática, que é o que começou em 2018. Sobre a estrutura, é muito importante vocês lembrarem que a base é totalmente estruturada em códigos alfanuméricos. E esses códigos já foram pergunta aqui, por exemplo, no concurso de Lagoa Santa, uma cidade pertinho aqui da minha cidade, que é Belo Horizonte. Não sei onde é que vocês estão me vendo agora. Eu vou ver gravado depois. Mas aqui em Lagoa Santa, essa questão bobinha pegou muita gente, que ninguém esperava que a banca lá, que foi conteudista na época, né, iria perguntar sobre, assim, organização estrutural do documento, né? Uma coisa é a concepção, outra coisa é a estrutura. E aí, essa pergunta que começa lá na página 23 caiu e, claro, pegou muita gente. Não pegou minhas alunas, meus alunos, porque eu falo de tudo. Eu trabalho conteúdo completo com vocês. E é exatamente por isso que vocês dão conta da prova, né? Depois vem falar sobre a etapa da educação infantil, que é a primeira da educação básica, depois do ensino fundamental. Educação infantil multidisciplinar, organizada em 5 campos de experiência, com 6 direitos de aprendizagem. E o ensino fundamental organizado por áreas de conhecimento, linguagens, exatas, matemática, ciências naturais. Vocês sabem, né, quem já estudou aí fundamentos da educação deve lembrar que história e geografia já foram estudos sociais na época que eu estudei, depois viraram geohistória, depois tinha um livro junto de geografia com história e hoje estão separados novamente. A história é muito trabalhando a questão do tempo, né, as questões acontecendo aí ao longo do tempo,
e a geografia trabalhando mais com a questão do espaço, mas está tudo muito interligado. Quando você lê as competências de uma e outra, você fala, nossa, tá tudo junto, né? Como que eu vou identificar isso na prova? Mas tem jeito. A vantagem é que tem jeito. Então você tem a área das linguagens, com língua portuguesa, o inglês, a arte, a educação física. Você tem a matemática, ciências naturais, geohistória e o ensino religioso, que são consideradas as áreas centrais da base comum do currículo brasileiro. No ensino médio, você vai ter outras áreas entrando, como física, química, biologia, né, desmembrando aí ciências naturais, e depois trabalhando as questões mais filosóficas, sociológicas, reflexivas, para esse aluno sair do ensino médio, sair da educação básica com uma mente mais aberta, voltada, né, para o que o mundo o espera em termos principalmente do trabalho. Então aqui você tem um documento normativo e a base já começa no início falando disso. É uma norma, é uma referência, mas eu gosto sempre de lembrar que a base não é o currículo escolar. A base é um documento oficial em nível de MEC que orienta cada escola, cada unidade de ensino a construção do seu currículo, da sua proposta curricular. Aqui tá virado hoje, deixa eu ver se dá para ver quem chegou aqui. Deixa eu ver, a Rafaela já vi, boa noite. Tem alguns nomes que não tá dando para ver, depois eu tento ver no final, se der tempo. Mas boa noite para todo mundo que chegou ou que vai ver gravado depois, né? Quando a gente fala de marcos legais, a gente está dizendo das leis que orientaram a existência dessa base, que nortearam o porquê, o motivo dessa base existir. Se você não tem essa versão em PDF, me chama no WhatsApp logo após essa live que eu vou mandar para você. Porque é muito importante que você se organize em função dessa lógica, dessa estrutura do documento que orienta o país todo em termos curriculares, né? Os fundamentos pedagógicos, inclusive o conceito de competência, que é uma questão que vive sendo perguntada em prova, eu espero que vocês tenham resolvido já questões sobre isso, né? Eu deixei aqui o PDF, além do PDF de orientação geral, eu coloquei para vocês aí esse documento, deixa eu aumentar a letra, das 600 questões, né? Que eu considero questões de nível fácil. Tá seguindo exatamente o roteiro desse nosso curso dessa semana. Questões sobre a Constituição Federal, sobre a LDB, sobre o ECA, BNCC, o Projeto Político Pedagógico, a Inclusão Escolar, Tecnologias e Avaliação. Questões consideradas nível fácil. Mas quando você entrar no treino focado de acordo com o edital do seu município, do seu concurso, as questões vão começar a ficar nível médio e nível difícil. Por quê? Porque é isso que vai ajudar vocês aí com relação ao que esperar em termos, principalmente do perfil da banca. Eu tava falando com uma pessoa agora sobre isso, né? Tem muita gente que estuda, falei isso nas últimas lives, tem muita gente que estuda, se prepara para um concurso, estuda a apostila, retoma o conteúdo, mas, infelizmente, não estuda o perfil da banca. Por isso que nós temos aqui a nossa técnica Olhos de Águia. Quando vocês começarem a bateria de simulados, vocês vão entender que é um documento, um e-book que te orienta sobre o perfil da banca e as palavras-chave que vão ser colocadas, os termos que vão ser colocados lá nas alternativas para te pegar. As famosas pegadinhas, você não vai cair nelas mais, porque você vai estudar sobre isso aqui comigo. Eu acho até difícil ter alguém que fale isso no país, né? Se tiver também tá me copiando, porque eu tenho 27 anos que eu falo isso. E aí, dentro dessa parte da introdução, ainda estão as 10 competências gerais, que é uma das tarefas que eu vou deixar para vocês fazerem para amanhã. Quais são essas 10 competências? Quais são as preocupações gerais da educação básica toda que estão nelas? E por que que a 10ª competência é como se estivesse resumindo as anteriores? Eu quero que vocês respondam essa pergunta para mim, fazendo uma síntese, um mapa mental, me manda a foto, tá? Eu tô aguardando de vocês as tarefas desse curso, e uma das tarefas é fazer o mapa mental de cada uma das lives,
Então, do dia 15, 16, 17, 18, 19, tem conteúdo de 5 noites. Faz um mapa de cada aula e me manda, porque eu quero saber não só sobre como você está absorvendo esse conteúdo aqui, mas também como é que você está conseguindo representar as ideias no formato de mapa mental. Eu coloquei no PDF para você, por exemplo, né, o modelo do mapa da LDB, que eu coloquei até lá no Telegram. Acho que vocês devem já ter analisado aí, ó. Você pode colocar a ideia central, que é a LDB, no meio ou no cantinho e ir ramificando, puxando aí a síntese daquele conteúdo, de modo que aquilo se transforme numa foto. Aqui eu tenho uma foto da LDB, para você retomar sempre até a prova e isso transformar em conteúdo que fique dentro da sua memória de longa duração. Hoje não tô tomando gelatina, hoje tô tomando um chazinho. Delicioso, por sinal, que nós ganhamos aqui. Então, quando você faz o desenho do mapa mental, e aí a sua mente é que vai produzir, tem muitos modelos de mapa mental. Vai lá no Google, põe lá mapa mental, vocês vão ver foto de tudo quanto é jeito. Mas busca fazer o mapa, e quem já recebeu o e-book Como Elaborar Mapas Mentais, né, que eu coloquei, acho que já até coloquei aqui para vocês, não sei se eu mostrei para vocês, deixa eu abrir aqui, que foi um material que eu organizei em função das próprias perguntas, né, de quem chegou no meu curso. Pois eu nunca fiz mapa mental na minha vida. Então tá aqui até um modelinho para você pensar como referência, né? O mapa mental é a palavra-chave do que você está estudando no meio e usando cores, símbolos, o que você quiser para representar esse momento seu de estudos. Esse e-book tá completinho para você, passo a passo, como elaborar mapa mental. Ele é pago, mas totalmente gratuito para quem está matriculado conosco. Na sexta-feira, não faça uma só matrícula hoje. Na sexta-feira, eu vou abrir vagas para o meu curso preparatório para os concursos de 2026. Vou fazer um convite super especial para vocês, com bônus incríveis e com uma oferta de Natal, uma condição especial de presente de Mamãe Noel Rose Salgueiro, que vocês vão amar. Então deixa para sexta-feira, hoje vamos focar aqui no conteúdo. Então, em termos de base, o que eu gostaria que vocês fizessem nas próximas 24 horas? Retoma a leitura e faça um mapa mental da introdução, da estrutura e da educação infantil com o início do fundamental. Não precisa ler tudo, porque senão você vai estudar 600 páginas, mas só para você ter uma ideia de como que a base trabalha. Se você nunca fez esse estudo, faça. Se você com certeza passou pela faculdade há pouco tempo, você já fez, de 2018 para cá esse conteúdo é obrigatório, você já fez isso, mas retoma conceitualmente e me diz: há alguma dúvida em termos de BNCC? Porque esse documento é absolutamente mastigadíssimo. É muito difícil uma pessoa não entender a base, mas se tiver dúvida, eu tô aqui para isso. Rafaela tá falando: você prefere que faça manual ou por algum aplicativo? Olha, essa é uma pergunta excelente, Rafaela. Vocês podem fazer mapa mental físico ou podem usar aplicativos como eu usei aqui esse, né, do Mind Master, que é um excelente aplicativo. Tem outros, mas você pode usar. O que eu sugiro que vocês façam? Primeiro, sempre interaja com o mapa físico. Por quê? Quando a gente usa a mão, faz algo manuscrito, a tendência é o cérebro gravar mais. Mas depois, use algum aplicativo e faça também o mapa mental digital, tá? É muito bom você fazer os dois. Usar as duas linguagens vai ser muito bom para o seu cérebro. Aliás, essa é uma das competências que a LDB coloca, né? Você aprender a usar diversas linguagens para o processo de aprendizado. Você aqui é professor, professora, vai ensinar, inclusive, os alunos sobre isso. Então, para o seu estudo para concurso, é muito importante. E mais, vocês que fizeram o nosso teste ontem, como é o seu perfil de aprendizagem, você descobriu se você é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico. Se não me engano, Rafaela é mais visual, né, Rafa? Vocês que tiveram já o retorno desse teste, já usa essa informação para você começar os seus estudos voltados para isso. Então, quem é mais visual, o mapa mental sendo escrito com a própria mão vai mexer muito com o seu cérebro
e vai fazer você avançar em termos das conexões para o conteúdo ficar, ó, gravadinho aqui, tá? Vai ajudar muito. Vocês vão me dar notícia em 15 dias ou menos sobre isso, quando você começa a explorar mais aquilo que você já tem de estrutura para você contribuir para o próprio estudo, né? Quem é mais sinestésico precisa tocar, sentir. Quem é mais visual precisa prestar atenção por meio da visão. O nome já diz. Quem é mais auditivo vai fazer o mapa mental e vai ler para si mesmo o mapa mental, vai gravar um áudio lá no WhatsApp, por exemplo. Se você é mais auditivo, manda para mim uma gravação com o seu próprio mapa mental, descreve esse mapa, me apresenta esse mapa e escuta esse áudio depois, vocês vão ver o poder que isso tem para sua mente, tá? Estudar sabendo o próprio perfil de aprendizagem muda muito a jornada de vocês com relação a isso. Ok? Podem colocar as perguntas aqui nos comentários que eu vou respondendo. Então, eu queria dar uma passadinha aqui nos códigos, porque muita gente tem dúvida, né? Que história é essa de código alfanumérico? Para que isso? O que significa isso? Então, vamos dar uma passadinha lá, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês muito a prestar atenção em algumas coisas que, às vezes, estudando sozinha, você não percebe. Então, o nome já diz, o código é alfanumérico, ele tem letras e números. E são duplas de letras seguidas de duplas de números. 2 letras, 2 números, 2 letras, 2 números, certo? E aí você tem que prestar atenção em cada uma dessas duplas, porque elas têm um significado. A primeira dupla é I, ou é F, ou é E, é a etapa. É I, educação infantil. É F, fundamental. É M, ensino médio. A primeira dupla de números fala da faixa etária. Na educação infantil, então, essa competência aqui é de 0 a 2 anos. Sobre qual campo de experiência? TS, traços, sons, cores e formas. Aí a maior dúvida que eu recebo, assim, é quase 100% das pessoas, quando eu falo, você tem dúvida de código alfanumérico? As pessoas respondem a mesma coisa. O que é esse número final aqui? Esse número final é a colocação da competência na tabela. Então, vamos ver uma tabela da educação infantil aqui, e vocês vão entender o que eu estou falando. Digamos que vocês estejam iniciando os conteúdos. Aqui na página 40 tem os 6 direitos, né? Direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar, se conhecer. Isso aqui vive sendo questão de prova, tá? Calma, vocês estão só recebendo conceitos, revendo conceitos, vocês vão explorar isso muito ainda nos simulados. A partir de janeiro aí nós vamos esquentar as turbinas de vocês. Então, olha só, digamos que vocês queiram analisar as tabelas do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Então, vamos lá. Vai apresentando os 5 campos, né, para vocês e vem os objetivos de aprendizagem. Lembrando que na LDB, nós temos 2 divisões de faixa etária, creche e pré-escola, 0 a 3, 4 e 5. Mas na BNCC são 3. A creche é dividida em 2 faixas de idade, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E a pré-escola, 4 a 5 anos e 11 meses. Pergunta se isso cai na prova? Claro que cai. Cada página dessa BNCC pode cair para vocês. Depois eu vou falar o que mais cai. Nos simulados também, no treinamento que vocês vão começar comigo em janeiro, também vem o que mais cai. Mas vocês têm que estudar tudo, porque a cabeça do elaborador de prova, a gente não tem ideia do que está lá. Você tem que se antecipar. Por isso que eu direciono aqui o olhar de vocês. Então, olha lá. Tabela do campo de experiência, o eu, o outro, o nós. Se você está me vendo pelo YouTube, abre aí a sua BNCC para você saber. Rose, eu não tenho essa versão final. Me chama no WhatsApp 31 997983393 que eu te mando essa versão. E mais, clica aqui embaixo para você mandar esse vídeo para mais pessoas. Ajuda a hypar o vídeo. Hoje o YouTube tem essa coisa do hypar. Clica no inscrever-se e clica no sininho em todas as notificações para você
em tempo real, já receber a notificação da live assim que eu entrar ao vivo. E compartilha nos grupos de WhatsApp esse conteúdo, porque pode ajudar muito concurseira que está perdido sobre isso. E no Instagram, lembre-se sempre de clicar aqui no aviãozinho que está no cantinho aqui direito da sua tela, para você chamar mais 20, 30, 50 mil concurseiros que precisam desse conteúdo. O que acontece? Olha aqui, tá vendo? Cada competência tem o seu código, ó. EI 01, EO 01, EI 02, EO 01, EI 03, EO 01. O que isso quer dizer, gente? Peraí que eu baguncei tudo aqui. É só esbarrar que o celular fica caindo. O que quer dizer, vou desligar ali o alarme. O que quer dizer isso aqui? Apertar aqui, vai ficar melhor. A competência é de bebês, então tá lá. EI, Educação Infantil, 01, 0 a 1 ano e 6 meses. EO, o campo de experiência, eu, os outros, o outro e nós. E o 01, que eu falei, que as pessoas têm dúvida. Aqui também tem 01, aqui também tem 01. Só que aqui a idade é outra, aqui ó, 02 e aqui 03. O que acontece? Esse 01 final é o lugar que essa competência está na tabela. Tá vendo que a tabela tem linhas, ó, até o final da página 47? Então, você tem a linha 1, a linha 2, a linha 3, linha 4, linha 5. E aí, você tem, então, 01, 02, 03, de acordo com a linha da competência na tabela. É muito simples, mas é o que mais se erra em prova. Eu vou repetir, quero saber se você prestou atenção. A primeira dupla de letras é a etapa, infantil, fundamental, médio. Os dois primeiros números é a idade, a faixa etária. Depois vem o campo de experiência, que no ensino fundamental é o componente curricular, né, a disciplina, a matéria. E esse númerozinho final, 01, 02, 03, é porque é a linha na tabela que essa competência ocupa. Ela é a linha 1, ela é a linha 2, a 3 e assim por diante. É simples assim, mas tem gente que erra. Então, eu quero saber. Se você ficar com dúvida nisso, você vai me avisar no WhatsApp para eu tomar as providências. O que são as providências? Mandar atividades, exercícios, questões para vocês explorarem isso, tá? Agora já tô falando com os meus alunos matriculados, que depois desse curso que acaba dia 19, né, que é um curso conceitual, de revisão conceitual, mas ele acaba dia 19, a gente continua normalmente a partir do dia 20 em aulas, porque quem vai fazer prova em janeiro, fevereiro, março, abril, etc., continua comigo em treinamento focado sobre o perfil da banca de vocês. Ok? Espero que essas questões estejam tranquilas aí na mente de vocês, porque isso com certeza pode cair. Deixa eu diminuir um pouquinho, aumentei muito, né? Então, vamos lá. Com o que vocês têm que preocupar, o roteiro que eu coloquei aqui para vocês no PDF é para vocês seguirem, tá? Quando vocês forem estudar a BNCC, quando vocês forem retomar a BNCC, com o que vocês precisam preocupar? Quais os conteúdos? Tá lá na página 10. Primeiro, a estrutura da base dos seus princípios, que visa ser uma referência curricular para o país. Quais são as 10 competências gerais e quais são as competências específicas, que estão lá na educação infantil, por campo de experiência, estão por disciplina lá no ensino fundamental e no ensino médio. Quais são esses campos de experiência da educação infantil, que são 5, quais são os direitos de aprendizagem, que são 6, quais são as habilidades e códigos do ensino fundamental, e eu deixei um bônus aqui, que é como planejar aulas alinhadas à BNCC. Você não vai planejar a aula agora, mas pode ser que a banca coloque para você algo nesse sentido. Um aluno X com a professora Y, estava acontecendo tal coisa. O que isso tem a ver? O que propõe a BNCC sobre isso? Qual competência está relacionada a essa situação de sala de aula? Tem muita banca fazendo isso hoje.
Então é bom você fazer a tarefa do módulo, que é escolher uma habilidade da BNCC, criar 2 objetivos, elaborar uma sequência didática curta com base numa habilidade da BNCC, porque isso vai te dando cenário mental, cases. Até como você, professor, professora, que já executou muita coisa da base na escola, onde você trabalha contratado, ou até onde você faz tudo o que tem que fazer no trabalho, fazendo o alinhamento junto, articulado à faculdade, você pode estar fazendo um trabalho sobre esse assunto. É importante porque na prova você pode enfrentar essa situação. Ok? Adoro fazer plano de aula. Isso, Rafaela, a coisa mais... Eu também amo. A coisa que eu mais amo é levantar de manhã aqui e já penso, hoje é quarta, dia 17. Hoje à noite nós temos que falar sobre BNCC, Projeto Político Pedagógico e Inclusão. Como eu vou falar? Quais exemplos eu vou usar? O que da minha história eu vou retomar para que essas alunas e alunos estejam lá na hora da prova lembrando do conteúdo todo e acertando todas as questões para gabaritar e tomar posse no cargo logo. Eu também amo planejar aula. Aliás, eu sempre gostei de planejar aula, desde quando eu trabalhei com as diversas idades de alunos que eu já trabalhei. É maravilhoso mesmo, você tem razão. Vamos para o PPP? Projeto Político Pedagógico. A construção, a implementação e o processo de atualização. Tem muita gente que estuda as 2 primeiras partes e deixa a última sem estudar com profundidade ou estuda com lacunas. Por que é importante pensar na construção, na elaboração do PPP, mas também na sua implementação e no processo avaliativo que vai fazendo com que esse PPP seja atualizado na escola, que muitas escolas fazem isso de acordo com a gestão. Tem muita direção escolar que faz disso até a sua própria campanha de eleição na escola pública. Então, é importante preocupar com os 3 tópicos. O que é o projeto político-pedagógico? É um documento, sim, é um documento, mas é um documento que precisa ser vivo. Não é um documento que vai para a gaveta com os acordos que a comunidade, que a Assembleia Escolar fez, que o Conselho Escolar definiu, que os alunos, os pais, professores estiveram juntos durante sei lá quantos dias para definir no mês de fevereiro o que o ano vai conter. É isso que a gente faz na realidade, mas não é só isso. O projeto político-pedagógico é um acordo coletivo sobre o que nós mesmos vamos fazer e vamos avaliar sempre se estamos fazendo de fato, se os frutos estão sendo colhidos. É muito comum uma escola começar maravilhosamente o mês de fevereiro e desandar no mês de abril e terminar o caos no mês de novembro, dezembro. Tá faltando gestão. Às vezes a coordenação não retoma com os professores esse PPP, não apresenta para os professores novatos. Você já chegou em alguma escola e o professor foi chamado pela direção, pela coordenação, falou, não, vem cá que eu vou te apresentar o nosso projeto político-pedagógico. É raro você ver isso. E deveria ser a primeira coisa que um profissional que chega numa escola tivesse a fazer. Por quê? Porque é a alma da escola. Qual é a base legal? A LDB. O projeto político-pedagógico nasce de que espírito? Do espírito da gestão democrática, ou seja, todo mundo tem direito de falar, de opinar, de decidir junto os rumos da própria escola. Qual a estrutura desse projeto? A fase de diagnóstico, os objetivos centrais, as metas que serão alcançadas e por quê. Por que vamos trabalhar com foco mais na alfabetização? Por que as nossas preocupações agora serão os alunos, por exemplo, com um tipo de deficiência que serão incluídos no ano de 2026? Tudo tem que estar previsto. E quais serão os planos de ação? Um princípio é a participação da comunidade escolar e as atualizações sempre alinhadas à BNCC no princípio da escola inclusiva. Uma das autoras que eu preciso que vocês leiam, você vai checar no seu edital se ela tá lá. Se ela não tiver, se for um edital sem autores, a Ilma Passos Veiga é uma das autoras mais tops do Brasil sobre este assunto. Tem inclusive um texto que ela escreveu sobre isso. A elaboração do projeto político-pedagógico. Mas eu nunca li nada dessa autora, então você vai me chamar.
porque esse texto está completamente disponível. É um texto curto, você lê em 1, 2 horas, que vai fazer diferença na sua prova. Muitas bancas utilizam a Ilma como referência. Claro que a partir da orientação da Secretaria de Educação, né? Qual será a tarefa do módulo? Você vai reescrever a missão e a visão de um PPP fictício. Se você estudou numa escola, se você está trabalhando numa escola, se você tem filho numa escola, tenta lembrar do que acontece nessa escola e tenta reescrever a missão e a visão do projeto pedagógico dessa escola, mas sem ter acesso ao documento oficial. Na sua cabeça você vai lembrar como essa escola acontece e vai extrair daí a sua missão e a sua visão. Esse é um dos exercícios mais poderosos para vocês pensarem sobre este assunto. E uma atividade prática, criar um mini diagnóstico da realidade de uma escola, que pode ser perto da sua casa, sugerindo aí, a partir do que ela está vivendo de problemas, claro, 3 metas. O que essa escola deveria fazer? Atender melhor seus alunos individualmente? Ajustar o plano pedagógico às metodologias ativas, porque tem gente que trabalha com as metodologias ativas de maneira completamente solta. Completamente assim, cada professor puxa o cabo de guerra para um lado, pelo amor de Deus. Pensa sobre isso, né? E inclusão, eu preciso primeiro saber se vocês estão com a LBI em dia. O que é a LBI? Lei Brasileira da Inclusão. É a lei referência para praticamente todas as questões sobre escola inclusiva no momento. Quais são os princípios, principalmente lá na Constituição, que tratam disso? A inclusão como direito, a equidade e a acessibilidade. Eu tenho que ter vaga para todo mundo, mas eu tenho que dar condições iguais para que todos continuem a estudar com acesso e permanência de qualidade. E a acessibilidade depende muito do tipo de deficiência que esse aluno possa apresentar. Uma questão ligada principalmente à questão do tema que mais tem caído, que são as tecnologias assistivas, que lá na LBI você encontra sobre esse assunto. Outro tópico que o artigo 4º da LDB já nos falou é o AEE, Atendimento Educacional Especializado, que muita gente não adentra profundamente sobre esse assunto. Artigo 58 e 59 também da LDB ajuda nisso. Qual autora? Porque nós vamos começar janeiro já com um curso que eu sei que vocês vão amar, que são os autores renomados, né? A gente sempre escolhe um autor por mês para se debruçar durante uma semana inteira. Trabalho pesado, mas eu sei que vocês vão gostar. E a Mantuan é uma das autoras, a gente vai trabalhar ano que vem 12 autores, um por mês. A Mantuan é uma das autoras da inclusão que você não pode deixar fora da sua cabeceira e nem da sua prática pedagógica. Então, provavelmente, já definimos isso. Ó, barrei de novo. Que coisa, né? Só eu mexer no mouse que eu esbarro. Nós vamos trabalhar. Se eu consigo apertar aqui mais. Aí. Nós vamos trabalhar, e já tá definido, eu vou colocar nos meus stories, tá? Vocês estão sabendo isso aqui agora em primeiríssima mão. Eu coloquei lá como novidade, vocês já devem ter acompanhado, fiz até uma pesquisa, né? Quais assuntos, quais eventos online, presenciais vocês gostariam, mensal ou semestral? Muitas pessoas falaram, eu quero 2 e o 4, 1 e o 2, o 1 e o 5, enfim. Coloquei numa ordem e vou anunciar nos stories depois para vocês como que ficou. Mas vocês aqui agora, ao vivo, vão saber de primeira mão. A primeira semana de cada mês, nós teremos curso Autores Renomados. Todas as noites, nós vamos nos debruçar sobre a tese de determinado autor que está na prática e está na prova de vocês. Na segunda semana, nós teremos a imersão DTR, que é para quem está chegando aqui na minha audiência, conhecer o meu método e saber estudar corretamente. Muita gente não sabe, né? Depois, na terceira semana, nós vamos ter a versão do SNLF, que é o nosso curso dessa semana, Seu Nome na Lista Final. Ele acontecia só maio, dezembro e vai acontecer agora mensalmente. Isso que eu gosto de fazer pesquisa, que vocês mesmos me dizem o que vocês querem, né? E vamos trabalhar
todos os temas gerais que as provas exigem. Vamos começar em janeiro, vamos terminar em dezembro. E a quarta semana vamos ter o desafio 50. Então, a última semana do mês é a hora de pôr a mão na massa. É a hora de você, diante de tudo que a gente estudou nas 3 primeiras semanas, enfrentar aí 50 questões por dia durante 10 dias para checar se você realmente está ótima naquilo que você está fazendo. Rose, tudo isso de graça, eu não estou acreditando. É exatamente isso, tudo isso gratuito. Aqui no meu perfil de Instagram, no meu TikTok, no meu YouTube, no meu Telegram, no meu WhatsApp, em todas as minhas redes sociais, vocês vão ter uma enxurrada de conteúdo gratuito, porque o meu objetivo é aprovar 1 milhão de alunas até 2035. Então, para isso, vocês têm que estar com contato no conteúdo correto, na metodologia de estudo correta. Agora, se a sua prova está marcada, se a sua prova vai ser marcada também em 2026, eu tenho e terei cursos preparatórios específicos para cada edital. Por quê? Porque essa formação que vai ter mensal com vocês, ela é aberta, ela é geral. Mas quando sai a prova específica, o edital X, como muita gente vai fazer agora, né? Início de janeiro, provas em São Paulo. Em março é prova de Betim, Minas Gerais, e outras estão sendo marcadas. Você pode começar comigo o estudo para o seu cargo, o seu concurso. E aí as obras, os simulados são todos organizados de acordo com a sua realidade, com a sua demanda. E quem quiser se matricular na minha mentoria Eixo, como as pessoas já estão perguntando, já estão recebendo aí as primeiras orientações, você pode se inscrever. Na sexta-feira também vou informar sobre isso, porque quem entra para o meu curso preparatório já migra para a mentoria Eixo, ou seja, tem o meu acompanhamento personalizado. É claro que você vai agilizar, acelerar o seu resultado. Ok? Na sexta-feira eu dou detalhes sobre isso. Vamos aqui ao conteúdo que interessa. Outra coisa que vocês têm que pensar muito sobre inclusão na hora de retomar esses conteúdos que vocês estão recebendo semanalmente nos PDFs é a adaptação curricular. Saber sobre as barreiras, os recursos de acessibilidade. Tudo isso tem que estar aí na ponta da sua mente, principalmente na ponta da língua. Você tem que saber explicar sobre isso. Se eu parasse aqui agora e falasse, eu vou abrir a live aqui, vou chamar uma pessoa para você me explicar tudo sobre adaptação curricular, barreiras, recursos e acessibilidade, você daria conta? São conteúdos da inclusão que vocês não podem deixar de saber. E claro, o último tópico, as práticas inclusivas. Como conduzir a sala de aula? Como organizar os alunos? Antigamente, lá na década de 90, quando o Brasil estava começando a ser mais inclusivo, retirando os alunos das escolas antigas especiais, onde, né, tudo era muito fechado nela mesma, não tinha contato com a diversidade, a gente tinha uma relação com a prática pedagógica de maneira tal que os alunos ficavam praticamente olhando para o próprio umbigo. É completamente diferente quando esses alunos vão para a escola comum e têm contato com a vida em geral. Começam a acessar o banco, começam a ir para os shoppings, começam a viver. Na verdade é isso, né? Muitas famílias, inclusive, enclausuravam seus filhos com deficiência porque achavam que estavam incomodando a sociedade, incomodando a família por ter que ter contato com uma pessoa, entre aspas, diferente. Ora, diferentes somos todos. E cada um na sua diversidade tem o direito de se manifestar na vida como quiser e como puder, desde que esteja dentro da lei. Uma criança com deficiência, com altas habilidades, com superdotação, é uma criança que tem características e ela tem direito de estar no mundo como qualquer outro ser humano. Então, quando a gente fala de práticas pedagógicas inclusivas, nós estamos falando de como vamos organizar o ambiente escolar para que todos se sintam fazendo parte, para que todos se sintam ouvidos, para que toda a prática pedagógica, todas as atividades ajudem esses seres humanos a avançar na vida como humanos. Então, deixei aqui a tarefa do módulo, que é você criar um plano de adaptação curricular para um estudante com TEA ou TDAH
por exemplo. E uma atividade prática que é analisar um cenário real, propondo estratégias inclusivas. Rose, é muita coisa para sexta-feira? Amanhã a nossa mentoria é de elaboração do seu planejamento de estudos, cronograma e rotina. Eu não quero ninguém perdida sobre isso. A partir de amanhã nós vamos zerar esse game e vamos organizar a vida de vocês até a data da prova. Rose, minha prova não está marcada, então você vai fazer isso mensalmente. Tá? Vou explicar tudo direitinho para vocês amanhã. Nossa, já são 8h14, tô com medo dessa live cair. Ok, gente? Combinados? É muita tarefa? Mas vocês vão fazer as questões do PDF de 600 questões e mais as tarefas do módulo que nós vamos, inclusive na sexta-feira, trabalhar sobre tecnologias e a avaliação da aprendizagem. Vamos concluir com chave de ouro esse curso que eu amo. Gente, o curso Seu Nome na Lista Final e autores renomados são os que eu mais gosto de ministrar aqui nas redes sociais. Porque vocês interagem, fazem as tarefas e vão comigo lá no WhatsApp e às vezes a gente até troca umas ideias interessantes. O foco é o concurso, mas quando eu estou em contato com vocês, dialogando, refletindo sobre, que é o que eu mais gosto de fazer, porque é isso que faz a educação avançar, professores se reunindo para refletir sobre a própria prática, para mim isso é o que muda realmente a educação. Você está aqui comigo se preparando para passar no concurso, tomar posse no cargo, trabalhar em função da educação pública nesse país, mas além disso, você está junto comigo como educador e educadora lutando por uma educação melhor. Cada um do seu lugar, cada um no seu espaço, cada um no seu município, no seu estado, mas todas em nome de um benefício para o ser humano, que é uma educação de qualidade, inclusiva, que respeite a diversidade, que faça com que todos tenham coragem de usar, de estar na escola e fazer dela um espaço de ciência, um espaço de construção, de proposição, de mudança de vida. Ok? Empolguei geral, né, gente? Porque é o assunto que eu amo, não adianta. Sexta-feira, então, vamos falar sobre tecnologias na educação e avaliação da aprendizagem. E amanhã, mentoria sobre como estruturar corretamente o seu plano de estudos, o seu cronograma e a sua rotina para estudar, colocando o concurso em primeiro lugar. Certo? Desligando aqui no YouTube.